Bom dia pessoal, tal como vos tinha dito, venho aqui falar hoje do Dia do Trabalhador e deixar aqui a minha palavra, em especial àqueles que nesta época, nestes momentos tão particulares e singulares na vida do planeta, coisas que nunca tínhamos visto nestes últimos 2 meses, têm estado a trabalhar, principalmente aquelas pessoas que têm que estar a trabalhar com atenção às demais pessoas, as pessoas que estão trabalhando nos Serviços Nacionais de Saúde, médicos, enfermeiros, empregados de limpeza e demais pessoal que tem que lidar com o vírus muito próximo, também às forças da ordem e a todos aqueles, ou aos caixeiros dos supermercados, ou os condutores de autocarros, todas essas pessoas, das quais eu conheço algumas que estão exatamente nestas áreas e que não se podem dar ao luxo de fazer quarentena e ficar em casa sem fazer nada. Portanto, para eles, um particular voto de sucesso e de segurança e de especial simpatia nestes momentos. Para este dia, estive aqui, nos últimos tempos, estive a pensar muito sobre tudo o que se está passando, e eu sei que é inevitável, e eu já aqui vos tinha dito logo no princípio, quando o vírus chegou à Itália, eu vi que isto ia mudar tudo, ia mudar o modelo atual de relações económicas e, como tal, relações de trabalho e as relações laborais em geral, em todo o mundo. Portanto, eu queria-vos trazer aqui uma série de dados que são sérios. Não quero assustar, porque depois também vou dizer aqui umas quantas coisas positivas, porque nos podem salvar do que nos estão a querer meter, mas eu vejo tudo no sentido de que se estão aproveitando alguns poderes, alguns entes, alguns atores da economia mundial, estão-se aproveitando disto já para fazer um experimento, uma experiência de engenharia social a larga escala, já à escala global, para poder implementar um tipo de sociedade totalmente diferente, onde as relações humanas vão ser relegadas para segundo plano. E aqui há todos os sinais neste sentido de que vem aí uma automatização e uma substituição da força humana por força de máquinas, robôs, drones, algoritmos, inteligência artificial, para poder tirar proveito económico e fazer poupar economicamente em detrimento das classes trabalhadoras. Portanto, aqui a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, diz que estão em risco para a crise do coronavírus, do pós-crise sanitária, em risco 1.500 milhões de pessoas estão em risco de perder o trabalho. Isto é metade da força laboral do mundo. Eu não sei qual é a fiabilidade destes números. Isto são organizações globalistas, são os principais interessados numa ordem mundial concentrada num suposto governo mundial, mas aqui já há uma crítica bastante posto de que isto é uma antessala daquilo que seria acabar com o trabalho. Acabar com o trabalho. Portanto, metade da população vai trabalhar, a outra metade não trabalha. Portanto, a outra metade tem que ser sustentada pela metade que trabalha. Isto é insustentável. Esta é a ideia neoliberal de que alguma população aqui está sobrando e não é produtiva. Portanto, vamos reduzir a população. Vai tudo nesse sentido e isto é assustador. Há aqui números, estes são os números oficiais. Nós temos visto um inexorável desaparecimento
dos trabalhos como nós os conhecíamos, em parte pela lógica natural do desenvolvimento tecnológico, em outra parte pelo o financiarismo imposto às economias a partir dos anos 70, final dos anos 70, anos 80, e recordo nos anos 90, quando estava estudando, vieram aquelas leis na altura do Cavaco, em Portugal, já como consequência da entrada na União Europeia, da flexibilização no trabalho, do caixeiro do supermercado que tem que também repor, isto eram trabalhos diferentes, passam a ser a mesma coisa, uma flexibilização e uma precarização lenta e gradual, não tão lenta, mas gradual e inexorável, sem volta atrás. Tem sido sempre neste sentido. Quando eu cheguei à Espanha em 99, estava muito na moda as ETTs, as empresas de trabalho temporário, e isso já é história. Isto era uma solução que eles inventaram na altura do Aznar, um ultraliberal que queria privatizar tudo de puro e dispor das pessoas, da mão de obra mais jovem, com contratos de trabalho temporários para poder despedir com mais facilidade. Mas isso tudo é história, porque atualmente a tecnologia levou-nos por um caminho daquelas que se chamam agora gig economy. As Amazon, as Uber, as Deliveroo e Foodora. A Deliveroo e a Foodora, por exemplo, eram duas empresas nascidas aqui em Berlim que depois se expandiram, que faziam entregas de comida ao domicílio e que, graças a Deus, e aqui tem os pontos positivos de tudo isto, o ano passado na União Europeia, faz agora um ano, foi em abril de 2019, no Parlamento Europeu, adotou uma série de medidas para fixar uns standards mínimos de trabalho. E estas empresas desapareceram, no entanto, continuam a existir outras parecidas, também na Califórnia, e cuidado, atenção, porque aqui nos Estados Unidos, como atingi um nível tal de ultraliberalismo, de precarização e de proletarização da classe média, que agora vão-nos brindar com muitas políticas socialistas vindas de baixo. Os Estados Unidos vai ser um ponto quente nas relações sociais nos próximos tempos e vão aparecer, para além do parte governamental, como temos visto, Trump a ser o mais socialista de todos, na terra dos bravos e da liberdade e do capitalismo. Agora, ele é socialista, mas vão aparecer também outras medidas como esta em que na Califórnia aprovaram uma lei que os trabalhadores gig têm que ser considerados como empregados e não como empresários independentes. Porque estas empresas, como era esta Foodora e a Deliveroo aqui em Berlim, usavam este truque de eu sou uma empresa, eu, Foodora, sou uma empresa e contrato-te a ti, que és o ciclista que vai levar a coisa, tu também és empresário és empresário individual, em nome individual. Portanto, eu não te pago nem seguros, nem nada. Eu faço aqui um contrato, tu vais lá entregar e o pacto. O salário mínimo, 10 euros, aqui na Alemanha 10,5 euros por hora, agora aumentou um pouco, mas não sou responsável por nada do que tu faças. E isto é o que faz a Amazon com os homens das entregas, é isto que, não sei se os homens que estão nos centros da Amazon também têm este sistema, mas há uma grande contestação a toda esta gente e toda estas startups que têm e usam muito estes contratos de colaboração continuada, que chamam os em espanhol, mas claro, em espanhol não é a mesma coisa que em português. Na realidade, isto são contratos cocó, são contratos cocó, são contratos feitos para esquivar-se à lei e que pagam menos, o mínimo possível, às pessoas mais suscetíveis. E eu vejo agora as pessoas que fazem esse tipo de... Vejo muito pela rua bicicletas de um lado para o outro, principalmente agora na quarentena vê-se mais, e vê-se indianos, até mesmo com coisa de que não se via aqui muito, hindus e sikh,
ou gente do Bangladesh, do Paquistão, gente mais suscetível que se rebaixa a qualquer coisa para receber um salário minimíssimo. Imagine o que seria isso se não houvesse Estado, se não houvesse leis, se não houvesse regulamentação, nem regulação. Estes tipos eram capazes de pôr as pessoas a pagar para trabalhar e dar um pacote de bolachas ao paquistanês para fazer entregas e se pôr a vida em risco a fazer. Porque, claro, estamos a trazer daqui a precariedade laboral daqueles países mais suscetíveis, Bangladesh e tal, para a Europa. Isto não vai dar certo. Isto não vai dar certo. Isto não é a nossa tradição, não é a tradição da Europa. E estamos jogando aqui um jogo perigoso de relativismo, de grandes migrações, de aproveitá-las como mão de obra barata e escrava. E quando não são eles, estamos mandando da população da classe média, de gente com formação superior, estamos mandando-as para baixo. Para baixo porque não podem competir com as máquinas, não podem competir com a automatização. E era bom que nós pensássemos bem nisto, porque eu sei que tenho aqui muitos seguidores que não se importam absolutamente nada, nem se consideram trabalhadores, porque trabalhador é coisa de comuna. Mas para mim, se não é trabalhador, deve ser vadio, ou então deve ser um lunático, deve-se pensar que está acima do nível da categoria de trabalhador. Enfim, para eles, e tenho mais notícias, há profissões que depois desta crise vão desaparecer porque vão implementar agora a tecnologia mais fortemente. Caixeiros de supermercado, por exemplo, é uma questão de 3, 4, 5 anos e vai ser tudo feito à mão. Portanto, vão desaparecer daqui milhões de caixeiros de supermercado vão para casa, vão procurar outro trabalho. E se fossem só eles estava tudo bem, mas vão ser muitos outros. Médicos, eu não tenho certeza que os médicos que têm muito futuro. Claro que vão ser sempre precisos médicos, é das profissões com mais gabarito e mais prestigiadas, mas esta gente vai usar a inteligência artificial e máquinas no sentido de poder substituir os médicos. E, por exemplo, no que tem a ver diretamente com a prescrição de remédios, da prescrição não, da compra dos remédios, isto já está sendo estudado nos Estados Unidos, de ser entregue à Amazon, e a Amazon aqui também, provavelmente com um oligopólio com a CVS, que é outra grande farmacêutica da distribuição de drogarias, de poder entregar remédios com prescrição médica. Tu vais ao médico, ele passa-te uma receita com um QR Code, se tu chegas a casa, faz um scan e compras pela Amazon. Portanto, farmácias não têm futuro também, se estas coisas vão ser implementadas. Porque esta é a ideia. Vocês que tenham em mente que esta gente vai atacar forte pela via tecnológica, vão tentar nos substituir por tudo isto, por máquinas. Basicamente é isto. E não quero ser tão negativo, vou trazer aqui 1, 2 ou 3 notícias que ainda nos dão um certo alento e ver uma luz ao fundo do túnel, que depois... Há que entender que esta crise sanitária que estamos assistindo vinha, de qualquer forma, estavam todos os ingredientes sociais de precarização já postos em cena, independentemente se este vírus fosse criado pelos humanos ou fosse uma coisa natural, simplesmente servir de catalisador para tudo o que estava escondido. Esta crise ia aparecer sob forma de guerras ou de um vírus, uma crise sanitária como a atual, que traz de si a parte económica, e da parte económica vão ter que se mudar aqui o modelo de relações de trabalho, das relações interpessoais e também demográficas. É uma grande incógnita o que se vai passar, mas a única certeza é que vai mudar tudo muito no modelo de trabalho. E hoje, como é dia de 1º de maio, ocorreu-me falar destes assuntos porque acho que são de importância significativa. Aqui há uma resenha
de notícias, por exemplo, nos Estados Unidos, outra vez, vindo de baixo, vindo dos trabalhadores da Amazon e de outras grandes empresas nos Estados Unidos, fazem greve conjunta no dia de hoje, dia 1º de maio, não trabalham nos centros da Amazon de a repartição de lá das encomendas, greve, não trabalhamos. Depois, no outro plano, há o resgate, ou seja, o Estado agora assume em todo o lado a sua função de salvaguardar as economias e vai apostar. Nos Estados Unidos viu-se que foi irrisória o apoio que deram aos pequenos e muito grande a que deram aos grandes, mas na Argentina está planeando uma taxa para as grandes fortunas, porque há muito dinheiro neste mundo, e há muito dinheiro escondido, e muito dinheiro que foi roubado. Portanto, a Argentina tem aqui a planear uma taxa para as grandes fortunas. No mesmo sentido, vai a Itália também, com um quadro em que se ganha X vais pagar 2%, que uma coisa já mais pensada em aliviar a carga fiscal aos pequenos, carregando-a nos grandes. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou que aplicará um imposto de 15% aos dividendos de contas estrangeiras e um imposto de 13% aos depósitos bancários de mais de 1 milhão de rublos, que afetará só a 1% dos titulares. Ou seja, só o 1% dos mais ricos vai pagar a crise. E isto é aquilo que nos ainda faz ver, será que ainda há gente, políticos, que nos vão salvar? Porque se for por estas grandes multinacionais, não temos futuro nenhum. Vão-nos substituir por máquinas. Aqui em Espanha, a Esquerda Unida, que está no poder com o Partido Socialista, o ministro do Consumo, Alberto Garzón, está trabalhando num plano de reconstrução para fazer frente às consequências da crise, com imposto temporário às grandes fortunas também. Na Áustria, um governo teoricamente da direita, liderado pelo conservador Sebastian Kurz, em aliança com os verdes, também vai carregar os impostos às multinacionais, principalmente as novas tecnologias, a Facebook, Google, todas essas, em benefício dos trabalhadores mais pequenos, que vão ser mais afetados com isto. Portanto, vai-se buscar o dinheiro aos grandes e eles mostram-nos o caminho para tempos que se avizinham difíceis, mas que há uma luz ao fundo do túnel e temos que permanecer unidos. Mais que nunca, trabalhadores, todo o mundo unidos, ou pelo menos os trabalhadores do nosso país, os portugueses, também os que estamos imigrados, estamos unidos nesta crise que não vai ser fácil.